Então vamos lá resolver esse exercício. Então nós temos aqui x vezes chave 2x menos 3 menos x menos 3 que multiplica x quadrado menos 1 igual a 0. Qual foi o resultado de quem resolveu esse exercício aí? Vocês têm aí no caderno? Verifica aí por gentileza. Qual foi o valor que vocês encontraram? Tayana Rodrigues, fala para mim. Qual foi o valor que você encontrou? João Paulo Duarte também. X igual a quantos? Eu não fiz, professor S, porque eu não entendi, então eu não fiz. João Paulo. Meu x igual a 1. X igual a 1, ok. Então vamos lá. Aqui é o seguinte. Eu não posso multiplicar esse x por 2x, certo? Porque primeiro eu preciso resolver tudo isso daqui, certo? Deixa eu ver aqui, tá faltando fechar a chave. Chave fecha aqui. Então tem que resolver tudo isso daqui primeiro, para depois eu aplicar a distributiva, certo? Então nesse caso aqui, o que acontece? Como eu tenho um parênteses, certo? Eu tenho dois termos aqui, primeiro termo, segundo termo, eu tenho um binômio. E para resolver, eu não consigo fazer 3 menos x, falar que é menos 3x. Eu não posso agrupar número com letra, certo? Não posso falar isso. Então, o procedimento que eu tenho que fazer aqui é aplicar a distributiva desse jogo do sinal aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho que aplicar a distributiva. E aqui nada impede de eu aplicar a distributiva aqui já, ó. Tá? Tem um parênteses, tem que levar em consideração o sinal, então vai ficar assim, ó. X vezes 2x, não tem nada, é positivo, menos com mais, menos 3, menos com menos, mais x. Menos com mais, menos 3 vezes x quadrado, 3x quadrado. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3. Então, apliquei distributiva, 3 vezes x quadrado, 3x quadrado. Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. Menos com menos, mais. Certo? Menos com menos, mais aqui. Tudo bem? Agora eu resolvo o que está dentro da chave. Certo? Resolvo isso daqui. Só que os termos semelhantes aqui é x e aqui é x. Então, nós vamos agrupar quem? Os termos semelhantes. Certo? Antes de multiplicar. X vezes. Tenho 2 e tenho 1. Quantos que eu tenho? 3x. E o 3 eu mantenho. Menos 3x quadrado mais 3 igual a 0. Pronto, agora eu preciso aplicar a distributiva. Por que eu não consigo agrupar esse com esse? Porque aqui eu tenho letra e aqui eu tenho número, eu não consigo agrupar, certo? Então eu tenho um binômio aí dentro dessa chave. Se eu tenho um binômio, eu tenho que tirar ele da chave. Para tirar ele da chave, esse x está multiplicando esses dois termos aqui, ó. Eu não posso esquecer, vir aqui e multiplicar o x apenas por 3x, não. Tem a chave, o x está multiplicando a chave, então ele tem que multiplicar todos os termos. 3x vezes x dá quantos? 3x ao quadrado. Isso. O que acontece? Quando eu tenho a vezes a, não tem nada, aqui em cima na potência é 1. E aqui é 1. Então, aqui eu tenho as bases, certo? Isso aqui é a base, isso daqui é o expoente. Multiplicação de potência, o que eu faço? As bases são iguais? São. Conserva as bases e soma-se os expoentes. Então, 1 mais 1, 2.
Então fica A ao quadrado. Ou seja, A vezes A dá A ao quadrado. Certo? Se eu tivesse lá B vezes B ao quadrado, o que acontece? As bases são iguais? São. Conserva, não tem nada, é 1. Tem que lembrar disso. Então vai ficar, soma-se os expoentes. 1 mais 2, 3. Aqui fica B ao cubo. Então ali é a mesma coisa. Não tem nada aqui na frente. É 1. 1 vezes 3 dá 3. E x vezes x? X vezes x. Aqui é 1, aqui é 1. Conserva o x, soma-se os expoentes. Por isso que dá x ao quadrado. Ok? Então, 1 vezes 3, 3. X vezes x, 3. X vezes x, x ao quadrado. Então, x vezes 3x, 3x quadrado. Aqui, x, vou fazer o jogo sinal, não tem nada, é positivo. Mais com menos é menos. Menos que 3 vezes x, 3x. Aqui para frente eu apenas copio. Ok? Agrupo os termos semelhantes. Aqui, esse x ao quadrado, o meu grau aqui é 2. Aqui não tem nada, meu grau é 1. Eu não posso agrupar esse com esse, hein? Por que eu não posso agrupar esse com esse? Porque esse é grau 2 e esse é grau 1. Certo? Por isso que eu não posso agrupar esse com esse. Mas eu tenho x quadrado aqui e tenho x quadrado aqui. Ambos, esse grau aqui é 2 e aqui o grau é 2. Então eles são semelhantes. Aqui não tem nada, é positivo. Se eu tenho 3 e devo 3, como que vai ficar a minha situação? Vai zerar isso aqui, ó. Porque se eu tenho 3 e devo 3, vai zerar. Vai sumir. Então vai ficar assim, ó. Menos 3x mais 3 igual a 0. Ok? Vou pegar esse mais 3 e jogar para o outro lado da igualdade. Menos 3x igual a menos 3. Se era positivo, do outro lado ele fica negativo. Ok? O que acontece? Eu tenho apenas um termo para x. Certo? Todas as vezes que eu tenho um termo para x e o meu x encontra-se negativo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar ambos os lados por menos 1. Por que eu faço isso? Para efeito do meu sinal ficar positivo da minha variável x. Eu nunca posso trabalhar com a minha incógnita ou com a minha variável negativa. Eu sempre tenho que trabalhar com o meu termo positivo. Então, por isso que eu tenho que multiplicar ambos os lados por menos 1. Certo? Para quê? Para o meu x ficar positivo. Olha lá. Menos com menos. Mais 3x. Menos com menos. Mais 3. Ok? Então vai ficar assim, ó. 3x igual a 3. Se o 3 está multiplicando, o que vai acontecer? Vai passar dividindo. Então esse 3 passou dividindo aqui, ó. Certo? O inverso da multiplicação é divisão. E 3 dividido por 3, 1. X igual a 1. Ok? Essa é a minha resposta. Outra situação que poderia acontecer, que vocês também poderiam fazer, sem problema, aí fica a critério de vocês. Como eu detectei que o meu x ele está negativo, eu poderia trabalhar, pegar ele aqui, ó, e jogar ele para o outro lado da igualdade. Poderia fazer isso? Poderia. Eu deixaria esse mais 3 aqui, ó. Não é menos 3? Do lado ele ficaria mais 3x. Certo? Poderia fazer isso? Poderia. Aí 3 dividido por 3, olha, pega esse 3, passo dividindo, que é esse cara aqui. 3 dividido por 3, 1.
Então fica a gosto de vocês. Se vocês trabalharem com o x desse lado negativo, eu não posso esquecer de multiplicar por menos 1, porque eu não posso trabalhar com x negativo, sempre ele tem que estar positivo. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Ok. Qual que é o procedimento do segundo exercício? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer nesse segundo exercício? Camila e Vitória, fala pra mim. A minha tá errada, senhor. Por que tá errado? Hã? Por que a sua está errada? Porque eu não sabia fazer, aí eu fiz do meu jeito e ficou errado. Então, qual que é o conceito? Como que eu devo começar esse exercício? Alguma sugestão? Matheus? Tem que tirar o MMC? Também. Deixar as bases iguais, né? Deixa as bases iguais. Lembrando que isso daqui é um binômio, eu não posso esquecer disso. Isso é um binômio, isso é um binômio, então tem que colocar no parênteses. Certo? Aí, o que acontece? Não tem nada, é 1. Não tem nada, é 1. Então eu preciso deixar... Eu tenho meu primeiro membro e tenho meu segundo membro. Eu tenho que deixar tudo no mesmo denominador comum. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 3? Não precisa nem... 6.
É 6, eu não preciso nem extrair o MMC aí entre 6 e 3. É só verificar. 6 é múltiplo de 3, certo? Mas, se vocês têm dúvida, coloca lá no borrão, certo? Faça o borrão ao lado. MMC de 3 e 6 por 2, abaixo 3. 6 dividido por 2 é 3. Por 3 dá 1 e dá 1. 2 vezes 3, 6. Então eu sei que todas as minhas bases aqui vai ser o quê? 6. Se aqui é 6, que número que eu tenho que multiplicar 1 aqui para dar 6? 6 vezes quantos? 1 vezes quantos? 6. Só que se eu multiplico embaixo, automaticamente eu multiplico em cima. Para dar 6 aqui, que número que eu tenho que multiplicar esse 3? 2. Só que se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Aqui já está 6, então não tem necessidade. E número vezes 1 dá 6? É o 6. Eu multiplico 6 aqui. Pronto. Olha lá. 6 vezes 1. 6 vezes 1. 6. Está aqui. 6. 6 vezes x. 6x. 2 vezes 3. Olha lá. 2 vezes 3. 6. Está aqui. Agora esse 2, ele aplica a distributiva no binômio. Então eu tenho que multiplicar ele em ambos os termos. 2 vezes x, não posso esquecer do parênteses. 2x. 2 vezes 1, 2. Fica menos 2. Ficou claro para todo mundo? Eu tenho que aplicar a distributiva? Sim. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Está dentro do parênteses. Aqui eu não mexi, também deixo no parênteses. Olha lá, 6 vezes 1, 6. Beleza. E 6 vezes 2? 12. Pronto. Tem uma igualdade? Tenho. No meu primeiro membro, todos os denominadores são iguais. No meu segundo membro, todos os denominadores são iguais. O que acontece? Devido à igualdade, se eu tenho todos os denominadores iguais, o que eu posso fazer? Simplificar. Aqui, ó. Esse com esse, certo? Vou trabalhar apenas com os números de cima. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma igualdade, tá? É como se eu estivesse fazendo isso, ó. Por que eu posso simplificar? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá? Multiplico aqui por 6. E multiplico todo esse termo aqui por 6. Por quê? Quando eu multiplico isso daqui, ó, eu venho e simplifico esse 6 com esse 6. 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 Ok? Então, por isso que nós podemos simplificar todos os denominadores e trabalharmos apenas com os números de cima. Ficou claro por que eu posso simplificar? Deixei no mesmo denominador ambos os termos, no primeiro e no segundo membro, eu posso simplificar. Por quê? É como se eu estivesse multiplicando toda a expressão do primeiro membro por 6, toda a expressão do segundo membro por 6. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Então agora eu vou trabalhar apenas com os números de cima. Menos aqui, 2x menos 2, igual a x mais 1, mais 12. Pronto. O que eu vou fazer? Vou tirar do parênteses. Para eu tirar do parênteses, eu preciso aplicar a distributiva com esse termo aqui, ó. Aqui também não tem nada, é positivo, como se eu fosse aplicar a distributiva aqui. Quando é positivo, geralmente não altera o sinal, né? Negativo sempre vai alterar. 6x menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais é mais. E mais com mais é mais. Pronto. Agora o que acontece? X de um lado e número de outro. Eu tenho x aqui, tenho x aqui. Eu vou manter no primeiro membro.
Então eu tenho que pegar esse mais x e jogar para o outro lado da igualdade, porque ele está no segundo membro. Eu tenho esse mais 2 aqui, está no primeiro membro, eu tiro ele daqui e jogo para o segundo membro. Ok? Tudo bem? Sim. Então vamos lá. 6x menos 2x. Se é mais x, do outro lado ele vai ficar o quê? Menos x. O que eu tenho do outro lado eu apenas copio, então eu tenho mais 1, o mais 12. Quem que eu estou tirando de lá e trazendo para cá? O mais 2. Se é mais 2, desse lado vai ficar o quê? Menos 2. Pronto, agrupo os termos semelhantes, posso agrupar tudo uma vez, ou posso verificar devo e devo, certo? Tenho e tenho, e depois eu tiro. Então, aqui eu tenho 6. Devo 2 e devo 1. Quantos que eu estou devendo? 3. Tenho 1 e tenho 12. Tenho 13. Se eu tenho 6 e devo 3, como que vai ficar a minha situação? Vou ficar com 3x. Tenho 13 e devo 2. Vou ficar com 11. O 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Pronto. X igual a 11 terços. Tudo bem? Minha solução é equivalente a 11 terços. Dúvidas? Aproveitem a aula para tirar dúvidas. Nenhuma. Que eu falei para vocês, matemática precisa focar mais, estudar mais, pegar mais livro. Ah, não estou entendendo. Internet tem um monte de exercício semelhante. É que cada professor na internet tem sua metodologia de ensino, certo? Para explicar. Mas temos vários exercícios. Ok? Então ele fala o seguinte nesse exercício 3. Do centro de uma cidade até o aeroporto são 40 quilômetros. Do centro da cidade até o aeroporto são 40 quilômetros. Por uma grande avenida. Os táxis que saem do aeroporto cobram R$ 3,60 pela bandeirada e R$ 80 por quilômetro rodado. Os que saem do centro cobram R$ 2,00 pela bandeirada e 60 por quilômetro rodado. Dois amigos se encontraram num restaurante que fica nessa avenida, sendo que um tomou o táxi que sai do aeroporto e o outro tomou o que parte do centro. E, para a surpresa dos dois, os seus gastos foram exatamente iguais. A distância do restaurante ao aeroporto é... Ok, então vamos lá. Então ele fala o seguinte. Centro da cidade ao aeroporto. Então eu tenho o aeroporto aqui. Então eu tenho o aeroporto e tenho o centro da cidade, certo? Ele fala o seguinte, que essa dimensão do centro da cidade ao aeroporto nós temos a equivalência de quantos km?
Daqui até aqui. Quantos quilômetros? Daqui até aqui. Quantos quilômetros são? 40? 40 Tá. quilômetros. Quilômetros. Ele fala, os táxis que saem do aeroporto, certo? Cobram aeroporto. Eles cobram R$ 3,60 pela bandeirada. 3,60. Mais quantos? 80 centavos por quilômetro rodado. Quem que é o quilômetro? Eu sei o valor do quilômetro? Eu sei a distância que ele percorreu? Sim ou não? Não. Eu vou chamar do quê? X. X. Então, 80 centavos vezes X, vezes a distância. Aí ele fala o seguinte: os que saem do centro, eles cobram do centro. Eles cobram R$ 2,00 a bandeirada. Mais quantos por km rodado? 60 vezes X, certo? Então, onde X é o quilômetro rodado. Todo mundo entende isso? Sim ou não? Sim. Dois amigos se encontraram num restaurante que fica nessa avenida. Então, o cara saiu do aeroporto e foi para esse sentido. O outro saiu do centro e foi para esse sentido. Certo? No decorrer do percurso, eles se depararam com um restaurante aqui. O restaurante. Mas o exercício está falando que é na metade, que aqui é 20 e aqui é 20? O exercício falou? Não. Não, então não posso deduzir. Ah, eu coloquei o ponto aqui, está um pouco mais perto do A. Então aqui vai ser 10 e aqui vai ser 30. O exercício deduziu isso para nós? O exercício ele afirmou, melhor dizendo, o exercício está afirmando que aqui é 10 e aqui é 30? Não, nós não sabemos a distância do restaurante, certo? Ao aeroporto ou a distância do restaurante ao centro. A única informação importante que ele fala para nós é o seguinte: dois amigos se encontraram num restaurante que fica nessa avenida, sendo que um tomou o táxi que sai do aeroporto e o outro tomou o que parte do centro. E para surpresa dos dois, os seus gastos foram exatamente iguais. Então, o que significa? Que os seus gastos, isso aqui é a palavra-chave, os seus gastos foram exatamente iguais. Certo? Então, o que acontece? É o seguinte, aqui, ó, se os gastos foram iguais, primeiro eu preciso fazer uma definição aqui, ó. Qual que é a minha definição? Eu sei a distância do aeroporto ao restaurante? Eu sei qual que é a distância do aeroporto ao restaurante? Sim ou não? Não, então eu vou chamar do quê? De X. Se de A do aeroporto ao restaurante é X, qual que é o valor da distância do meu restaurante ao centro? Vamos lá, para ficar mais claro para vocês. Se eu falo para vocês, vocês sabem que aqui é 40, não é? Agora, se eu faço uma suposição e falo para vocês, ó,
De A, do aeroporto ao restaurante, vale 10. Qual que é a distância do restaurante ao centro? 30. 30. Por que 30? O que eu tive que fazer para encontrar o 30? Subtraiu 40 por 10. Isso, eu tive que pegar o 40 menos quem? Menos 10. Eu encontrei o 30. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Se eu não sei a distância, certo? Se eu não sei a distância de A a R, mas eu sei que é X, o que eu tenho que fazer para encontrar a minha distância do restaurante ao centro? Eu não tenho que pegar o total e subtrair de X? Certo? Ficou claro para todo mundo? Porque que se de A a R é X, de R a C é 40 menos X. Todo mundo entendeu isso? Por quê? Porque nós fizemos uma suposição aqui. Se você sabe que tudo aqui é 40, e se ele afirmasse que aqui era 10, automaticamente do restaurante ao centro seria 30. Por quê? Eu não tenho que fazer 40 menos 10? Só que eu não sei o valor disso daqui, o valor é X, então por isso que eu faço 40 menos X. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Sim. Então vamos voltar aqui, ó. Do aeroporto para lá, eu sei que é 360 vezes 0,80 de X. Certo? E do centro pro sentido restaurante, eu tenho que fazer 2 mais 0,60 vezes X? Sendo que o meu espaço aqui não é 40 menos X? Então aqui eu vou ter que fazer essa alteração. Por que eu tenho que fazer essa alteração? Devido aos cálculos que nós realizamos aqui. Tudo bem? Então do centro vai ficar 2 mais 0,60 vezes quem? 40 menos X. Ficou claro isso daqui para todo mundo? Sim. Ok, então agora nós vamos voltar aqui no enunciado. Como ele fala, os seus gastos foram iguais. Quem que é o gasto do primeiro? Não é 3,60 mais 0,80 de X. Os seus gastos foram iguais. Quer dizer que o gasto do aeroporto para o centro foi igual a quem? O gasto do centro para o aeroporto. Mais 0,6 vezes quem? 40 menos X. Todo mundo entende isso? Poderia repetir mais uma vez? Mais uma vez, como enunciado, ele fala: os gastos não foram exatamente iguais. Sinal da igualdade. Ou seja, esse daqui é seu primeiro gasto, do aeroporto para o centro. Seu primeiro gasto está aqui, ó, do aeroporto para o centro. Esse é o seu primeiro gasto. Você sabe que ele cobra 3,60 madeirada mais 0,80 por quilômetro rodado. Do aeroporto ao restaurante, você sabe que você vai andar X, certo? Então esse é seu gasto, por isso que você pegou o seu gasto e colocou aqui. Ok? Ok. Segunda situação. Ele fala que o gasto do centro é R$ 2,00 mais 60 centavos pela bandeirada. A bandeirada é X. Só que como nós vimos que a definição do centro para o aeroporto é 40 menos X, por isso que eu peguei aqui e fiz a substituição do X por 40 menos X. E esse é o segundo gasto que eu tenho. E ele fala, como ele fala que os gastos são iguais, por isso que eu tive que igualar essa situação com essa. E agora nós vamos resolver a nossa expressão. Ok? Ficou claro, meu amigo? Sim. Sim. Agora eu preciso aplicar a distributiva.
antes de resolver todo esse exercício. 3,60. Ah, por que você tirou o zero aqui? Colocar ele ou ficar sem ele não vai interferir em nada, tá? Neste caso aqui, tá? É diferente desse 306, é diferente disso aqui. 306 eu tenho que trabalhar com 306, eu não posso excluir o zero. 3,60 eu posso. Ok? 3,60 mais 0,8 de x igual a 2 mais 0,6 vezes 40. Você não sabe, você vai lá no borrão, certo? E faz 0,6 vezes 40. Abaixo o zero. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Tem uma casa antes da vírgula aqui, ó. Então, minha vírgula está aqui. Eu conto uma casa antes da vírgula, para a esquerda. Então, vai ficar 24,0. 24,0 é a mesma coisa que 24. Ok? 24. Mais com menos. Menos. 0,6 vezes x, 0,6x. X de um lado e número de outro. 0,8 de x. Menos 0,6, joga para o outro lado da igualdade, ou seja, para o primeiro membro. Se ele é negativo, do outro lado ele vai ficar o quê? Positivo. Tenho 2, tenho 24, estou tirando 3,6 daqui. Se ele é positivo, do outro lado ele vai ficar o quê? Negativo. 3,6. 0,8 mais 0,6 daqui dá 1,4. (1,4) 1,4 de x. 2 mais 24, 26, menos 3,6, 1,4 de x igual 26 menos 3,6. Vou fazer aqui para vocês, só que depois vocês precisam praticar tudo isso daí, tá? 26 menos 3,06. Não é 26... Isso aqui, ó, 26 menos 3,06 não é isso, hein, minha gente? 3,6. Não é assim que faz a situação. Porque esse 26 ele é número inteiro. Então quer dizer que esse 26 é 26,0. Eu tenho que igualar as casas decimais. Tem que tomar cuidado nisso daí. Para quem não sabe fazer essas contas aí, precisa praticar. Tá? Precisa praticar, porque essas contas aí... eu posso até fazer com vocês, mas eu vou fazer uma conta ou outra, né? Não são todas as contas que nós vamos ficar fazendo aí. A não ser que, professor, eu não consegui, estou com dificuldade. Aí nós vamos fazer, tá? Mas isso daqui é coisa de 6º ano, que vocês já devem saber, tá? Ah, não lembro. Vai ter que praticar. Por isso que eu falo para vocês, a matemática eu só aprendo praticando. Isso aqui é conta de subtração. Se eu não sei, eu preciso ficar treinando em casa até eu aprender. Você pega uma conta aleatória aí qualquer, de subtração, e depois você confere na calculadora para ver se você acertou. Então, é assim que funciona, tá? Porque os exercícios, eu tenho que pegar os exercícios e vou fazer para vocês as partes mais complexas. Nesse caso aí, uma subtração, vocês subentendem que vocês já sabem, vocês já aprenderam lá no fundamental. Então, vamos subtrair aí. Aqui é 0, é menor, faço o empréstimo, aqui fica 5 e aqui fica 10. Certo? 10 menos 6, 4. Vírgula embaixo de vírgula, nesse caso da subtração, 5 menos 3, 2. Então, 22,40. Ok? Tudo bem? Então, 22,4. Se está multiplicando, eu vou isolar o x, ele vai passar dividindo, olha lá. 1,4. Divisão de números decimais.
Ah, professor, eu não sei fazer divisão de números decimais. Precisa praticar em casa, tá? Olha lá, números decimais é o seguinte. Aqui eu tenho uma casa antes da vírgula, aqui eu tenho uma casa antes da vírgula. As casas decimais, elas estão iguais. Se elas são iguais, eu posso vir aqui, ó, e já tirar a minha vírgula. Então vai ficar 224 dividido por 14. Aí é uma conta simples. 224 dividido por 14. São números inteiros, certo? Então, vai ficar 1 vezes 14 dá 14, certo? 22 menos 14, daí dá 8. Tudo bem? Sobra 8, 8 é resto. E abaixo 4. Que número vezes 14 dá 4? Vai ser o 6. Certo? 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 1, 6, 84. Pronto. Então, meu x é equivalente a quantos? 16. Ou seja, do aeroporto ao restaurante, ele anda 16 quilômetros. A distância do restaurante ao aeroporto é de... Qual que é a distância? 16 quilômetros. Letra D. Se ele perguntasse qual foi os valores gastos entre eles, o que eu teria que fazer? O valor gasto entre eles, 3,60. Valor gasto. A minha expressão não é essa aqui? 3,60 mais 0,80 de x. O meu x vale quantos? 16, não é? Então é 3,60 mais 0,8 vezes x. 3,60 mais 0,8 vezes 16, isso aqui é equivalente a 12,80. 12,80 mais 3,60, 16,40. Então, se o exercício perguntasse qual foi o valor pago entre eles, 16,40. Ambos, né? Porque ele fala que os valores são iguais. Tudo bem? Então, um exercício para vocês estarem refletindo. Então, para eu estar aprendendo os conceitos básicos da matemática, esse exercício é um exercício que depois que eu fiz, vocês podem estar revendo ele e estar tentando fazer sem olhar na minha resolução. Faça sem olhar. Não conseguiu? Volta lá na resolução e verifica. É assim que eu vou aprender a matemática. Preciso praticar. Como? Acabei de fazer o exercício, então você já teve uma base. Volta no enunciado e tenta fazer você mesmo. Sem ver a minha resolução. Tenta fazer você mesmo. Fazendo isso, você vai ver que você vai aprimorando seu conhecimento matemático. Só aprendo matemática praticando. Em um programa de televisão, um candidato deve responder a 20 perguntas. A cada pergunta respondida corretamente, o candidato ganha R$ 500. E perde 300 por pergunta não respondida ou respondida incorretamente. Se o candidato ganhou 7.600, o número de perguntas que ele acertou é... Vamos lá. Nós sabemos que ele deve responder quantas questões? Ok? 20 perguntas. Então vamos lá. Eu sei quantas perguntas ele respondeu correto? Quantas? Eu sei que o total são 20. Não. Mas
Eu sei o número de perguntas respondidas corretamente. Então, X vai ser o número de perguntas respondidas corretamente. A cada pergunta respondida corretamente, ele ganha quantos? Quantos que ele ganha? 500. Então, 500. Então, é 500 vezes quem? Vezes X, não é? Por quê? X não é o número de perguntas respondidas corretamente? Então, é 500 vezes X. E o que acontece? E perde. Perde o quê? Então, menos 300 vezes quem? Por pergunta não respondida ou respondida incorretamente. Isso daqui é o mesmo conceito que eu falei para vocês. Um exemplo, se ele tem lá, se ele respondeu 100 perguntas corretas, eu tenho um total de 100 perguntas, melhor dizendo, um total de 100 perguntas. Porque aqui ele fala o total das perguntas, ele fala que é 20, não fala? Aqui, se eu tenho um total de 100 e eu falo para vocês, ó, correto, ele respondeu 60. Então ele errou quantas? Quantas que ele errou? 40. 40. Como que eu encontrei o 40? Como que eu encontrei o 40? Como que eu sei que é 40? Subtraiu 160. Não entendi. Quem falou? Subtraiu. Isso, Camille, exatamente. Ou seja, eu fiz 100 menos 60, eu encontro 40. Ou seja, eu encontro as erradas. Só que neste caso aqui, eu não tenho o valor das perguntas respondidas corretas, mas eu tenho o total de pergunta. Então, aqui são as perguntas corretas. Certo? E aqui são as erradas, né? Que ele errou. Então, é 300 vezes quem? Não é o total de perguntas menos a correta que nós fizemos aqui? Para encontrar a errada? Então, aqui, quem que é o total de perguntas aqui? Quem que é o total? No enunciado, qual que é o total? 20 menos quem? As respondidas corretas. No nosso caso, quem que está respondida correta aqui? Eu tenho o valor? Não. Eu vou chamar do quê? Hã? De x, não é? Então é 20 menos x. Isso aqui tem que ser igual a quantos? Seu candidato ganhou. Quantos que ele ganhou? 7.600. Ficou claro? Um exercício que demanda interpretação. Eu tenho que ter um pouco de conhecimento, eu tenho que fazer uma suposição para eu estar interpretando o exercício. Ok? Até aí tudo bem? Alguém não entendeu? Tudo bem, professor. Então vamos para frente. Beleza, é isso. Nossa representação é essa, ó, menos 300 que multiplica o binômio 20 menos x igual a 7.600. Aí aqui é a expressãozinha básica. Multiplico
Aplico a distributiva. Basicão da matemática, que vocês já sabem. Então, 500x menos com mais, menos 300 vezes 20, 6.000, menos 13, menos com menos, mais, jogo de sinal, menos com menos, mais 300 vezes x, 300x, 7.600. Tem um x aqui, tem um x aqui. X eu só agrupo com x. Esse menos 6.000 eu tiro daqui e jogo para o outro lado da igualdade. Certo? Então vai ficar 500x mais 300x igual a 7.600. Se é menos, do outro lado ele fica mais. Tenho 500 e tenho 300. Tenho 800x. 7.600 mais 6.000. 6.000 mais 6.000 dá 12.000. Mais 1.000 dá 13.000. 13.000 mais 600. 13.600. Ok? Até aí tudo bem? Sim, senhor. O 800 está multiplicando, vai passar dividindo. Simplifico esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Pronto. Vai no borrão. E 136 dividido por 8. 1 vezes 8. 8, 2 vezes 8, 16, passa. Certo? 13 menos 8 dá 5. 5 é resto, abaixo o 6. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, 56. Pronto. X igual a quantos? 17. O número de perguntas que acertou é X, né? O número de perguntas respondidas corretamente. Letra D. Dúvidas? Poderia repetir, Não, professor. poderia repetir a parte do 800, dos 800x igual a dos 800x igual a 3.600? isso. 13.600? Ué, aqui esse número não é X, então tirei ele daqui e joguei ele para lá, certo? Aí ele aqui, ó. Beleza? Joguei para o segundo membro da igualdade. Agrupei. 7.600 mais 6.000 dá 13.600. Certo? Aqui eu agrupei. Isso aqui é esse valor. Se o 800 está multiplicando, eu mantenho ele aqui, ó, e passo ele dividindo. 13.600 dividido por 800 é equivalente a 17. Ok? Ok. Dúvidas? Nenhuma, senhor. Que bom. Em grupo de 50 pessoas, fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividida entre elas em cotas iguais. Verificou-se, ao final, que 10 pessoas haviam desistido de participar da festa e que cada participante deveria contribuir com mais 6,40, pois o valor total da festa não seria alterado. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das pessoas participantes?
Ok, eu sei que tem um total de 50 pessoas. Dividido entre elas em cotas iguais. No final, verificou-se que 10 pessoas haviam desistido e que cada participante deveria contribuir com mais 6,40. De acordo com essas afirmações, qual foi o valor da cota calculada? Eu sei o valor da cota? Não, vou chamar do quê? X. Então, X é a cota de cada uma das pessoas do grupo, participantes. De cada uma das pessoas do grupo participante. Ok? Então, em reais, né? Em reais. Então ele fala o seguinte, no início, ele fala que nós temos 50 pessoas e nós temos que essas 50 pessoas ok, essas 50 pessoas, a priori, elas iriam participar de tudo, mas o que acontece? Nós tivemos desistência. Então, em relação à cota de cada uma das pessoas, nós tivemos que tirar quantos? 6,40. Ok? Então, em relação à cota, nós tivemos que subtrair 6,40. Certo? Então, como que vai ficar a situação? As 50 pessoas, certo? 50 pessoas fez um orçamento inicial. Então, a priori, ia ficar X vezes o total de pessoas menos 6,40. Certo? Só que o que acontece? Nós não tivemos uma desistência de 10 pessoas? Nós tivemos uma desistência de 10 pessoas. Eles falam que o valor ia ser dividido entre elas em cotas iguais. Então essas 50 pessoas, elas iam pagar as cotas, todas elas equivalentes. Só que o que acontece? No final, eles viram que 10 pessoas haviam desistido. Então, se era 50, menos 10, vezes quem? A cota de cada participante. Certo? Então, o que acontece? Se ele fosse pagar 100 reais, cada um fosse pagar 100 reais, então aqui ficaria 100 reais igual a 100, né? É o valor da cota de cada pessoa. Então, nesse caso, eu ia multiplicar 50 menos 6,40, né? Só que o que acontece? No final, eles viram que nós tivemos 10 desistentes. Por isso que vai ficar 50 menos 10. Ok? Então, nesse caso aqui, vai ficar 50 vezes x menos 6,40 igual 50 menos 10, 40. 40 vezes quem? Vezes x. Como eu tenho um binômio aqui, ó, certo? Eu preciso aplicar distributiva, ó. Preciso aplicar distributiva. 50 vezes x, 50x, mais com menos dá menos. 50 vezes 6,40. Vamos colocar aqui no borrão. 6,40 vezes 50. Abaixo 0. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. Uma casa após a vírgula. Uma casa após a vírgula. 320.
Ok? Aí esse 320, ele não tem x, então tem que jogar ele para o segundo membro. E esse 40 positivo eu jogo para o primeiro membro. Certo? 50x. 40, se é positivo, desse lado ele fica negativo. Se é menos 320, aqui fica mais 320. 50x menos 10x, menos 40x, aqui dá 10x. Igual a 320. Se o 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Simplifica esse com esse. 32 dividido por 1. X igual a 32. Letra D. Ok? Então a cota de cada uma das pessoas do grupo participante é equivalente a R$32. Dúvidas? Não. Ok. Então, lembrando que eu falei para vocês, a matemática, ela envolve, como vocês já passaram pelo fundamental, subentende-se que a base vocês já têm, né? Então, um exercício que demanda interpretação, depois da interpretação ele demanda conhecimento. Conhecimento, fração, decimal, divisão, radiciação e por aí vai. Então, esses conhecimentos subentendem que vocês adquiriram lá no fundamental. Ok, mais outro exercício. Conseguiram fazer esse exercício aí? Coisa linda, ó. Vocês conseguiram fazer esse exercício? Todo mundo me entregou a tarefa? Oi? Não entendi, Estevam. Falei que sim, senhor. Só não consegui fazer a conta. Só coloquei a resposta. Mas como assim colocou a resposta? Você não tem que ter resolução, meu amigo? É. No exercício já tem as especificações lá. Enviar as atividades contendo as resoluções. Só a resposta, colocar 1A, 2B, 3C, isso daí não é resolução de exercício. Tá, mas eu fiz de cabeça. Fez de cabeça? Precisa explicar para mim no papel como que foi o seu conceito que você fez. Eu fiz pela lógica. Então, você vai escrever para mim. Foi feito pela lógica, usei o seguinte método. A lógica tal, assim, assim, assim. Não quer fazer conta? Fez por lógica? No caso desses exercícios aqui, é meio difícil você fazer pela lógica. Até dá para fazer, mas é um pouco mais complexo. Mas aí você tem que explicar para mim. Entendi, Tá? Então, todos os exercícios têm que ter a resolução, não apenas resposta. Ok, entendi. Neste exercício 6, como resultado do aquecimento da Terra, algumas geleiras estão derretendo. 12 anos depois do desaparecimento das geleiras, pequenas plantas chamadas líquens começaram a crescer nas pedras. Cada líquen cresce de forma mais ou menos circular. A relação entre o diâmetro desse círculo e a idade do líquen pode ser calculada, aproximada pela fórmula. Então, nisso eu já tenho que saber o que é um diâmetro. Isso que eu já passei para vocês, o que é diâmetro, o que é raio, já passei para vocês. Então, você já tem que ter uma noção do que o exercício está nos fornecendo. Ele está falando do diâmetro desse círculo, certo? Em relação à idade. Então, aí ele dá a fórmula, ele passa a fórmula aqui, certo? D igual a 7 vezes raiz quadrada de t menos 12, sendo que para t maior ou igual a 12, essa fórmula é válida.
Ele fala o seguinte: nessa fórmula D representa o diâmetro do líquido em milímetros e T representa o número de anos passados depois do desaparecimento da geleira. O número de anos após o desaparecimento das geleiras para que o diâmetro do líquido seja 35 milímetros é. Aí demanda um pouquinho de conhecimento, né? Interpretação, tudo. O que ele fala. Então, o que nós temos aí? Nós temos que... Professor? Diga, meu amigo. Eu fiz essa conta aqui, eu acho. Eu posso falar? Diga. Então tá. Está cortando, meu amigo. Se o senhor está falando aí, está cortando. Ninguém está ouvindo nada. Ô, João Paulo, você está cortando, cara. Tudo que você falou aí, ninguém ouviu nada. Bom, pelo Desculpa. menos... Vamos lá. 30, eu vou falar passo a passo aqui, ok? 35 igual a 35 igual a 7,0 igual a raiz quadrada t menos 12. Daí embaixo coloquei daí eu troquei o t do lugar do 35 e mudei o 35, coloquei o 35 no lugar do t. Daí fica 23. Tá, mas daí, por que você colocou 35 no lugar do T? Porque daí... O T é equivalente a anos, certo? Ele está falando que T representa o número de anos. Sim. E o 35, ele é diâmetro. Então, você não pode colocar o 35 no lugar do T. Porque T é anos e 35 é diâmetro. E quem que é o diâmetro nessa fórmula aqui, ó? Olha lá. D é igual a 7,0 vezes raiz quadrada de T menos 12, João Paulo. Se você colocar o 35 no lugar do T, você está falando... O 35 ele falou para nós que é milímetro. E aqui ele fala que T representa o número de ano. E D representa o diâmetro do líquido em milímetro. Ó. Tá? Então não pode pôr o 35 no lugar do T aí. Ok, eu já errei a conta inteira, então pode continuar. Desculpa ter interrompido. Fique em paz, meu amigo. É isso, é errando que você aprende. Você tá certinho. Pode expor aí os conhecimentos e é errando que você aprende, entendeu? Pelo menos tentou fazer exercício, não conseguiu chegar no objetivo, mas tentou. É isso, o importante é você tentar fazer o exercício, tá? É diferente daquele aluno que não tenta, ele copia, tá? Aqui eu acredito que não tem ninguém, né, que copia do amigo. Mas esse é o ideal nosso aqui, o objetivo nosso é você tentar fazer. Ah, não conseguiu? Mas pelo menos tentou, tá? Então vamos lá, então nós temos essa situação. Ele fala que a fórmula é igual a D, onde D é o diâmetro, igual a 7 vezes raiz quadrada de T menos 12, onde T, para essa condição dessa fórmula, o meu T tem que ser maior ou igual a 12, certo? Então, o que acontece? Eu vou encontrar o valor de T, ele quer saber o número de anos. Então ele quer saber quem? Ele quer encontrar o valor de T em anos. Ele quer saber o número de anos e o valor de T. Sendo que o diâmetro do líquen aqui é 35 milímetros. Então esse 35 eu vou substituir no diâmetro. E o meu diâmetro aqui é D. Igual a 7,0, a mesma coisa que 7, tá? Igual a T menos 12. Ok? Então, aí eu preciso resolver essa situação aí. Como que eu resolvo essa situação? Coisa linda, vamos lá. Isso aqui é como se fosse um binômio. Esse 7 está multiplicando um binômio. Só que é o seguinte, eu tenho uma raiz quadrada. Eu não consigo multiplicar o 7 dentro da raiz quadrada. Eu não consigo fazer isso. Porque eu tenho uma raiz quadrada, certo? Então, o que acontece? Se isso aqui é um binômio,
o 7 está multiplicando esse binômio, nada impede de eu pegar esse 7, se ele está multiplicando, tirar ele daqui e passar para o inverso da operação. Fazer o inverso da operação e passar para o outro membro lá. Então, se ele está multiplicando, do outro lado ele vai passar o quê? Dividindo. Certo? Tudo bem? Ele estava multiplicando, eu tirei ele daqui, ele passou dividindo. 35 dividido por 7, isso aqui dá 5. Aí eu tenho essa situação aqui, ó, menos 12. Lembrando que é uma raiz quadrada. Quando não tem nada, meu índice aqui é 2. Então eu preciso extrair esse número da raiz. Como que eu faço? Alguém tem alguma dúvida? Como que eu elimino a raiz quadrada? Simplificando. Como que eu simplifico? E aí, como que eu faço essa simplificação? Preciso eliminar essa raiz. Eleva ao quadrado, daí copia a raiz quadrada de novo e multiplica o que está dentro. É, mais ou menos isso, tá? Mas elevar ao quadrado, para eu extrair a raiz, exatamente, eu preciso elevar ao quadrado. Então eu elevo ao quadrado aqui, certo? Só que o que acontece? Eu tenho o meu segundo membro, eu estou elevando ao quadrado. Só que se eu elevo o meu segundo membro ao quadrado, automaticamente eu também tenho que elevar o primeiro. O que eu faço de um lado da igualdade, no meu segundo membro, eu também tenho que fazer no meu primeiro. Certo? Então, eu elevei ao quadrado aqui, vou eliminar a raiz, só que eu também tenho que elevar lá ao quadrado, tá? Então, elevando ao quadrado, eu estou eliminando a raiz. Então, eu venho esse 2 aqui, ó, e simplifico com esse 2. Tudo isso aqui vai sair da raiz. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, isso daqui vai ficar 25. Como eu eliminei a raiz, vai ficar t menos 12. Tirei ele da raiz, porque eu elevei ao quadrado. Se é menos 12, do outro lado ele vai ficar o quê? Mais 12. Igual a t. 25 mais 12 dá 37t. Ou seja, vai satisfazer essa condição? O meu t, ele é maior que 12? É, deu 37, então ele vai satisfazer a condição. Certo? Então, alternativa letra D. Ok? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Essa é a próxima apostila de vocês. Tá? Vai ser a próxima apostila de vocês.